Olá, turma, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Estamos nós na nossa aula número 4 do conteúdo Ética e Educação. Então vamos lá. Eu coloquei para vocês aqui um programa do MEC, no Ministério da Educação, sobre ética e cidadania. Então, vamos conhecer um pouquinho dos programas oficiais e federais a respeito do tema. São programas voltados depois para a BNCC. Toda criança e todo jovem tem o direito de aprender o sentido da cidadania na sua concepção mais ampla. Portanto, é dever da escola ensinar e agir fundamentada nos princípios da democracia, da ética, da responsabilidade social, do interesse coletivo, da identidade nacional e da própria condição humana. Vejam bem que os projetos, gente, eles vão falar de ética, porque a moral, como que é mesmo? Vocês me lembram do que eu falei? A moral, ela é de cada um, ela é a prática, Então, os programas de ética, de cidadania que existem em nível nacional, eles não prevêem moral, mas eles prevêem ética. O programa Ética e Cidadania, Construindo Valores na Escola e na Sociedade, é o reflexo desses compromissos e o campo no qual se espera consolidar práticas pedagógicas que conduzam à consagração da liberdade, da convivência social, da solidariedade humana e da promoção e inclusão social. Eu costumo dizer muito, não sei se eu já falei para vocês, que eu tenho o verdadeiro horror a esses projetinhos escolares que têm como nome ética. E esses projetos escolares isolados, porque, gente, nem sempre a nossa moral é igual. E a gente não pode esquecer das aulas anteriores, onde a gente viu que moral é a prática da ética, E como que eu trabalho isso? A ética, ela estuda a moral, e as morais são diferentes, Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa em trabalhar projetos de valores, projetos sobre ética, projetos de cidadania. Eu falo em cuidado por quê? Porque há pessoas que não conseguem entender o valor dos outros, É a sua opinião, é o seu valor que tem valor. E daí as dificuldades acontecem. Então, reforçando, o MEC, o Ministério da Educação, ele cria um projeto, esse projeto real, um projeto novo, atualizado, onde as escolas, ela tem o compromisso de trabalhar com os estudantes isso. E esse projeto vai gerar, o que a gente vai ver um pouquinho hoje e inclusive na próxima aula, vai gerar o quê? As próximas definições, diretrizes da BNCC. Não se trata de um programa a ser anexado aos currículos. Lembrando que currículos são as disciplinas escolares. É, sobretudo, no espaço onde as crianças possam aprender a viver e a complexidade dos dias atuais, e onde os educadores e inúmeros agentes sociais possam praticar e difundir os princípios da vida cidadã. Então, a ideia de cidadania se fala muito. Por quê, gente? Porque é um termo também controverso. O que é ser cidadão? Para mim, ser cidadão, às vezes, não é o que é para vocês. E existe uma ética que norteia tudo isso, Vamos lá. E o criado para isso será os fóruns escolares de ética e de cidadania, a serem construídos conforme a realidade de sua escola e comunidade, com representação e participação a mais ampla possível de todos os segmentos interessados, estudantes,
profissionais da educação, dirigentes, pais, lideranças comunitárias, associações e assembleias de pais ou de bairros, colegiados, conselhos tutelares. Então, aqui se dá a ideia de, isso eu gosto, cada grupo em específico fazer o seu direcionamento, cada escola, cada comunidade, porque nem sempre se vem o material pronto, impresso, a nossa realidade é igual da outra escola, né? Então, ao meu ver, como que se trabalha valores no ambiente escolar? Eu espero surgir o problema. É o problema que vai me nortear. Por quê? Porque quando surgem os problemas de indisciplina, de preconceito, né, de bullying em relação às várias esferas, é aí que está o nó e é aí que precisa ser discutido. E discutido. O professor, ele tem que entender que muitas das vezes, gente, nós não temos, tá? Prestem bem atenção nisso. Como dizer assim, ó, bom, eu gosto disso, é isso que você vai seguir, eu não posso, porque as ideias, gente, elas são diferentes, tá? Elas são diferentes. Isso é algo que a gente precisa pensar muito. Nem sempre nós temos valores iguais. E às vezes, gente, né? O que vai acontecer? Às vezes, a solução que um espaço dá, que um grupo dá para o problema, não é o que eu sou a favor. Então, quando eu levo as situações para discussão, eu preciso considerar isso também, tá bom? Vamos lá. Aos professores, estudantes e demais profissionais de cada escola serão encaminhados textos específicos, documentos e livros a serem utilizados em atividades escolares e cursos, visando a formação de equipes, estimulando a realização de projetos, que é o que eu acabei de falar para vocês. O projeto, a gente precisa ter uma problemática, e propiciando ações a serem desenvolvidas na escola e na comunidade que se insere, na escola e na comunidade. Cada escola está dentro de uma comunidade, cada escola está dentro de um bairro e as realidades elas são diferentes. Também serão estimuladas as parcerias com ministérios, órgãos de governo em todos os níveis e organizações sociais ou não governamentais, que possam contribuir para a efetivação das propostas. Então, esse projeto, criado pelo MEC, para trabalhar valores, ética e cidadania na escola, visa não só o ambiente escolar, mas a parceria também de outros espaços. Vamos continuar. O ponto de partida desse programa é a própria escola. Afinal, é ela o microcosmo, o retrato e a recorrência da sociedade. Ou seja, cada escola contém em si parcelas ou segmentos da sociedade na qual está inserida. Cada escola reproduz a sociedade que a criou. Cada escola é resultado da sociedade que ela própria ajudou a construir. Eu adoro essa frase, né, esse parágrafo desse projeto, desse programa, melhor dizendo. Por quê? Porque deixa claro que nós, enquanto escola, nós temos que dar satisfação do nosso trabalho para a sociedade. Mas a sociedade, ela é responsável pela escola que ela criou. E escola que ela criou em que sentido? Quem ela manda para a escola? Quais são os filhos que ela manda para a escola? Cabe ao Ministério da Educação articular ações e intervenções que alterem esse ciclo, que por vezes é perverso, excludente, e o conduzam para uma transformação fundada na democracia de toda a ordem, no reinado da justiça social e das liberdades públicas individuais,
Então, aqui o MEC, o Ministério da Educação, ele vê como a sociedade que estamos, a sociedade em que se instaurou, ela precisa do quê? De intervenções ministeriais, intervenções dos órgãos competentes mais elevados para ajudar a escola, para respaldar a escola nessas mudanças. Hoje há a convicção de que a sociedade só vai mudar se a escola mudar primeiro, de que a recíproca também é verdadeira. Eu vejo mais a recíproca, né? A sociedade mudando, os espaços escolares serão diferentes. Por quê? Porque a gente recebe, gente, na nossa escola, o fruto da sociedade, os filhos da sociedade, né? São eles que vêm para a nossa escola. E daí cabe aquela reflexão: como fazer? Quem são? Como trabalhar? Cabe aos dirigentes da educação em todo o país, cabe às escolas e aos seus profissionais assumirem o papel de protagonistas nesse processo, certos de que, como num circuito, cada mudança que se configure, por menor que seja, terá efeito e adiante, e a transformação virá gradativa e certa. Emergirá pela mudança das partes que constituem o todo, e o todo assimilará novas relações entre suas partes. Então, a responsabilidade que esse programa transfere de forma muito grande e pontual para o professor. Só que eu gosto dos programas do MEC, por quê, gente? Porque ele só não determina, ele respalda com material, respalda com formação, né? E se existe programa nacional para se trabalhar isso, ou seja, no Brasil inteiro, é porque a demanda é muito grande. Na medida em que conheçam melhor a si mesmas e a natureza das relações humanas, na medida em que pratiquem cada vez mais a democracia e a sociedade social, a convivência social, perdão, as escolas e as comunidades contribuirão para construir valores sociais permanentes, laços comunitários, responsabilidades sociais e, assim, com raízes fincadas na cultura nacional, desenvolverão em cada um a consciência da própria condição humana, da cidadania universal, voltada para a preservação da vida no planeta, da paz e da harmonia entre os povos. Então vejam que se liga muito ética, cidadania, a convivência social, a preservação da natureza, ao espaço meu e do outro, ao ser enquanto humano, né? Então, isso se chama o biopsicossocial do indivíduo. Ética, moral, cidadania, não sou eu comigo mesmo, sou eu e o outro, porque a convivência, gente, ela se resume nisso, eu estar com os demais. O ponto de chegada desse programa está no sonho de cada um, na utopia que nos move diante da realidade, muitas vezes adversa, mas sempre compensadora, quando se tem como ideal a construção de uma escola melhor para todos, capaz de contribuir para o desenvolvimento do nosso país e de fornecer saberes e competências que nos facilitem o caminho na busca da felicidade e do bem-estar social. O que eu penso, né? Esses programas sociais, principalmente voltado para ética e valores, eu vejo como utopia pensar em mudar a sociedade. Mas, gente, vai sendo transformado aos poucos. Nós, na nossa sala de aula, a gente pode construir um ambiente bem próximo daquilo que é perfeito. Muitas vezes é só aquele espaço. Saiu da sala de aula, às vezes a gente já não consegue mais alterar. Saiu da escola, então, muito mais. Mas vamos pensar, eu sugiro para vocês
que a gente pense, né, nos ambientes bons, agradáveis, para nós, no nosso mínimo espaço. E o mínimo espaço é a nossa sala de aula. Se a gente consegue construir uma sala de aula cidadã, onde eu seja respeitada enquanto professora, o aluno seja respeitado enquanto aluno, os alunos se respeitem, a regra construída entre nós reine, tudo isso é uma forma cidadã. Se eu viva na minha sala de aula um ambiente de paz. Ah, mas será que eles vão levar isso, Raquel, para fora da escola? Ah, crianças que sim, que vão encontrar famílias, que têm famílias que vão perceber as pequenas mudanças que acontecem, né? De uma sala de aula boa, de uma sala de aula legal. E há famílias que não. Então, pensar grande é muito importante, mas pensar na nossa realidade. E eu vejo que a gente consegue sim ter oportunizar uma realidade melhor para os nossos alunos, muitas vezes nós conosco mesmo, nós dentro do nosso espaço. Ideias assim podem estar distantes ou próximos de nós. Depende do grau e da amplitude de nossas sadias pretensões. Mas se conseguirmos na escola que eu acabei de falar e no seu entorno um ambiente de fraternidade, de diálogo permanente, de abertura dos corações para a convivência das diferenças de gênero, raça, etnia ou de fundo cultural, religioso ou ideológico, daremos um grande passo. Se a gente consegue, dentro da nossa sala de aula, com que os alunos não tenham preconceito, respeitem as diferenças, ajudem quem mais precisa, não humilhem. Esse pequeno espaço a gente tem uma ação. Esse pequeno espaço é de nossa propriedade. Então, isso a gente consegue fazer. No mínimo, criaremos as condições necessárias para que possamos minimizar os fatores que nos separam socialmente ou culturalmente e potencializando aqueles que nos unem e nos motivam. As diferenças, elas não existem para serem criticadas. As diferenças, elas existem para serem compreendidas e respeitadas. Então, numa sala de aula, se eu quero construir um ambiente bom, um ambiente agradável, um ambiente sadio, eu não escondo as diferenças que existem ali. Eu trabalho, eu exploro, eu explico. Só é preciso saber iniciar, tendo a consciência e a tranquilidade de saber que toda mudança começa por uma minoria, ou seja, nossa salinha de aula. E esta, na medida em que se exercita, cresce, contagia e vai se transformando numa força atuante e eficaz. Isso pode demorar muito tempo, né? Pode não ser rápido, mas o nosso ambiente, na nossa sala, a gente consegue. E muitas vezes nós, que temos um olhar mais humano, mais acolhedor, mais inclusivo, nós na sala de aula muitas vezes somos vistos como tontos, né? Na sala de aula, não na sala dos professores. Ai, bobo, acredita em mudança de mundo, né? Sim, acreditamos. Nem que seja uma mudança não do mundo macro, mas do mundo micro, que o meu aluno, a hora que ele esteja comigo, professor, ele esteja no ambiente sadio, ele esteja no ambiente de proteção, ele esteja no ambiente de respeito. É essência do processo educativo, não é ilusão nem panaceia. A participação dos educadores nesse processo de construção de valores e de uma nova sociedade será, sobretudo, fruto do desejo de ensinar e de preparar as novas gerações para a complexidade do mundo moderno, do prazer de transmitir conhecimento e de construir atitudes e paradigmas, do amor à arte de educar e cada fé num futuro cada vez melhor. Esse é o momento de começar. Essas são as nossas matérias-primas. Isso, gente, é uma discussão imensa nas escolas.
Foi a partir desse programa que começou a não se usar mais o termo professor e sim educador. E tem professores que eles se revoltaram contra isso, porque o que se fala? Na escola não se dá educação. A educação, ela vem, né, de casa. Eu concordo, tá, gente? A educação. E quando a gente fala educação vem de casa, nós estamos falando em culturas diferentes que vêm de casa. O que para mim muitas vezes é uma falta de educação e de limite é a cultura daquele lugar. E daí o que eu faço para essa criança? Nem pensar, eu não quero ele na minha sala porque ele é mal educado, também vindo daquela família. Isso não se chama falta de educação, isso se chama cultura diferente. E a gente vai se deparar com isso, professores que falam, eu não estudei para educar, eu estudei para ensinar. Se você vai passar ideia para a sua sala de aula, você está perdido, porque isso não existe mais. Nós temos sim o compromisso, o dever de estar com os nossos alunos, de apoiá-los, né? E se eu não parar, não refletir e não tentar propor um ambiente saudável e agradável, eu não vou conseguir nem ensinar, muito menos educar. Eu vou correr um pouquinho, gente, por conta do horário. Não sei o que foi esse slide. Agora, a BNCC. Então, a BNCC, ela traz para gente as competências em relação à ética e à moral. Então, a primeira é o conhecimento. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, a BNCC ela traz o conhecimento com qual objetivo? Entender e explicar a realidade, colaborar com a sociedade e continuar a aprender. O segundo é o pensamento científico, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo investigação, reflexão, análise crítica, imaginação, né? Para quê? Inclusive as questões tecnológicas, com qual objetivo? Investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Tudo isso, gente, essas 10 competências que a BNCC traz, ela está falando de convivência, ela está falando de construção de moral e ética. Raquel, construção de moral e ética? Sim, atitudes, né? São formas de se pensar as atitudes, que é a nossa moral. O terceiro é o repertório cultural. Isso a gente nem vou ler porque a gente sabe muito bem, né? Qual que é o objetivo de se trabalhar com repertório cultural? Em cada espaço, em cada lugar, a cultura, as manifestações, elas são diferentes, gente, né? Em tudo, em alimentação, em forma de se vestir, em forma de falar, tudo é diferente, porque nós somos diferentes. E essa diferença, ela toma conta do nosso dia a dia. E não é fácil lidar com isso, porque nós queremos o quê? Uma vida homogênea, um trabalho homogêneo, onde todos pensem como eu, onde todos façam o que eu faço. A comunicação. Comunicação. Aqui traz, né, as diferentes linguagens, então verbal, corporal, visual, sonoro. Então, a BNCC, ela usa como comunicação oral, visual, motora, os diversos tipos de comunicação. Eu acho legal essa colocação aqui. E por que a comunicação ela é uma habilidade? Por quê? Porque muitas vezes, gente, o objetivo é isso que ele explica, né?
o jeito que eu falo, eu acabo com uma relação, eu acabo com uma situação, né? A forma como eu me comunico, caras e bocas, gestos, né? De desprezo, de nojo, de preconceito. Então, cuidado com a forma de se comunicar. Isso pode demonstrar partes positivas e partes negativas. A cultura digital. A cultura digital, ela trouxe um problema muito grande nas relações, né? Haja visto que agora tem a lei de não ter, ser proibido, lei federal e estadual, ser proibido o celular na escola. Por quê, gente? Porque o celular chega a ser desrespeitoso. Eu, na faculdade, dando aula para vocês, eu acho inconcebível eu ficar falando para vocês guardarem celular. Porque vocês se boicotam. Vocês estão se boicotando. Vocês pagam para mim dar aula para vocês. Vocês trabalharam o dia inteiro, né? Vocês trabalharam o dia inteiro e vocês foram para a aula para serem bons profissionais. O primeiro passo, passar num concurso, né? Uma boa formação é aquela que te leva a passar num concurso. E daí você fica no celular o tempo inteiro. Eu não estou me boicotando, né? Porque eu estou dando minha aula. Eu continuo dando minha aula normalmente, nem que esteja falando para as paredes. A única coisa que eu vou intervir é quando esteja acontecendo alguma coisa que atrapalhe os demais. Agora, você chega na sala com o celular na mão, você nem olhou para mim e foi embora da mesma forma, não foi para mim que vocês fizeram nada, foi para vocês mesmos, né? E isso é muito, gente. Tem aula que se a gente olha, a pessoa ali tem 30 alunos na sala, tem 20 com celular. Cada um está se boicotando. E o celular atrapalha o aprendizado no momento de aprendizagem. Por isso que hoje é lei. Uma outra situação que eu falo da cultura digital também é o cyberbullying, onde muitas pessoas se mataram, se suicidaram, acabaram com a própria vida ou com a vida de outros por conta da cultura digital. Continuando. Trabalho e projeto de vida. Hoje o ensino médio tem projeto de vida, essa disciplina, essa área de estudo. Por quê, gente? Porque o jovem, né? Eu vou falar jovem porque a gente está falando de BNCC, nós estamos falando de estudantes. Só que as pessoas hoje não têm projeto de vida. Eu não sei se eu falar assim para vocês, vocês sabem o que vocês querem para vocês? Qual o objetivo que vocês têm para vocês? Às vezes a gente não sabe para a gente mesmo, né? Então, olha o objetivo de se colocar o projeto de vida na escola, entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. Muitas vezes o estudante sai da escola sem saber o que quer para a própria vida, inclusive na relação profissional. Será que não é esse estudante que daí vai para a universidade e fica no celular o tempo inteiro? Deixa aí o questionamento para vocês. A argumentação, tudo que nós fazemos com a nossa forma, com a nossa fala, com a nossa comunicação, a gente tem que saber argumentar. Se eu for fraca na argumentação, eu não mudo opinião. Então, o objetivo: formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns com base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ética. O professor, quem entra na educação, ele tem que ter argumentação, porque senão você vai chamar um pai para conversar, você não vai saber, você vai chamar a coordenação, a direção para você passar uma informação, você não vai saber se expressar. Então, o argumentar.
e o cuidado no que a gente se embasa, né, e se baseia para ter a nossa argumentação. São questões de preconceito? São questões excludentes? Como é a minha fala? O oitavo, autoconhecimento e autocuidado, né? Hoje, mais do que cuidar da saúde física, se pensa na saúde emocional. Então, o autoconhecimento e o autocuidado, a BNCC traz como habilidade para que a gente tenha foco e atenção. Eu vou passar rápido, tá, gente? Aqui. Empatia e cooperação, a base do trabalho pedagógico. Se eu não for empático, se eu não cooperar, como que eu construo um ambiente moral e ético? Então, fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceito de qualquer natureza. Com isso, nós conseguimos um ambiente bom na nossa sala de aula. A responsabilidade e cidadania. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e por aqueles de que cuidamos. Então, se eu sou professor, gente, eu sou responsável pelos meus estudantes. Eu tenho que protegê-los. Eu tenho que cuidar desses indivíduos. Eu tenho que zelar pela paz deles, né? Pela harmonia do meu ambiente escolar. Isso é minha responsabilidade. O professor que vai na escola, já falei um pouquinho antes, nessa ideia só de ensinar, a gente esquece, né? Na universidade, na faculdade, é diferente. Mas na escola, que eles ainda estão em formação, não dá mais para fazer isso, né? Apenas isso. E quando a gente fala em responsabilidade e cidadania, tomar decisões com princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e democráticos. Então, na aula de hoje, eu passei um pouquinho para vocês desse programa Como é que Cria para se trabalhar as 10 habilidades da BNCC. Por que eu trouxe isso? Para vocês perceberem que há uma preocupação muito grande com esse tema quando se fala em escola, certo? E a tarefinha de hoje? Leia a afirmação abaixo e comente. Então, eu coloquei uma afirmação, não tem certo e não tem errado. Se eu estou falando para vocês, que é para vocês comentarem, e se eu estou trabalhando com vocês sobre ética, eu tenho que respeitar as opiniões. Ela é uma afirmação de um autor. Vocês vão fazer para mim, né, o comentário com base na opinião de vocês sobre essa afirmação. Afinal, educar para a vida e para a compreensão humana é a atribuição típica da escola. Vou ler de novo. Afinal, educar para a vida e para a compreensão humana é atribuição típica da escola. Não vou fazer comentários, porque eu quero que vocês, né, pensem sobre essa frase. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer coisa podem me procurar, né? Estou sempre à disposição. Um grande abraço.